O supervulcão que pode destruir o mundo. O que aconteceria se Yellowstone explodisse? A Terra é um planeta fascinante, repleto de segredos e mistérios que desafiam até os cientistas mais experientes. Mas entre todos esses enigmas da natureza, há um que se destaca, não apenas pela sua magnitude, mas também pelo perigo iminente que ele representa para a humanidade, o supervulcão de Yellowstone. Localizado no coração dos Estados Unidos, dentro do Parque Nacional de Yellowstone, esse gigante adormecido é um dos maiores e mais poderosos supervulcões do planeta. Embora pareça ser um lugar de tranquilidade, com suas fontes termais coloridas e geysers imponentes, embaixo de seus pés repousa uma força destrutiva capaz de mudar o curso da história humana para sempre. A terra sob Yellowstone não é apenas quente, é um caldeirão de magma fervente, em constante movimento, esperando o momento certo para acordar. Este supervulcão não é um vulcão comum. Enquanto os vulcões tradicionais podem ser devastadores, suas erupções são de menor escala e afetam áreas localizadas. No entanto, uma erupção de um supervulcão tem o potencial de mudar o clima global, devastar continentes, e talvez, até extinguir a vida humana tal como a conhecemos. Quando esse gigante acordar, o mundo inteiro sentirá suas consequências. Porém, o que mais assusta não é apenas o fato de que Yellowstone seja uma bomba-relógio prestes a explodir. O que realmente causa uma sensação de desespero e apreensão é o fato de que ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer. Pode ser amanhã, pode ser em 100 anos, ou pode ser em 100.000 anos. O supervulcão de Yellowstone já está dormindo há centenas de milhares de anos, e sua erupção pode estar se aproximando, sem que tenhamos qualquer forma de prever o momento exato. O gigante sob nossos pés, o supervulcão de Yellowstone. No coração dos Estados Unidos, dentro do Parque Nacional de Yellowstone, um monstro silencioso dorme, e sua tranquilidade é enganosa. Yellowstone é conhecido mundialmente por suas belezas naturais, e geysers imponentes, fontes termais vibrantes e paisagens deslumbrantes. Mas sob essa fachada pacífica, há algo muito mais sinistro. Embaixo de Yellowstone repousa uma das forças mais poderosas e destrutivas do planeta, o supervulcão que aguarda pacientemente o momento de despertar. Em seu núcleo, a Terra mantém uma câmara de magma gigantesca, um reservatório de energia colossal que é capaz de desencadear uma erupção de proporções cataclísmicas. Esse supervulcão, que tem uma caldeira com um diâmetro impressionante de 72 quilômetros, é uma bomba-relógio geológica, guardando dentro de si uma quantidade de energia tão massiva que, se liberada, teria o poder de destruir não apenas uma região, mas todo o planeta como o conhecemos. Se o supervulcão de Yellowstone entrasse em erupção hoje, liberaria uma energia equivalente a milhões de bombas atômicas, em um evento que mudaria para sempre o curso da história humana. As ondas de choque dessa erupção devastadora não se limitariam apenas à área ao redor do parque, elas se espalhariam rapidamente, afetando tudo e todos no caminho. Uma explosão de tal magnitude afetaria o clima global, dando início a uma série de eventos catastróficos que poderiam alterar a vida na Terra de maneira irreversível. A diferença de um supervulcão e a imensidão da destruição. Os vulcões tradicionais, como o Monte Vesúvio ou o Monte St. Helens, podem ser devastadores, mas suas erupções têm um alcance muito limitado. Uma explosão de um vulcão comum afeta principalmente as regiões ao redor e, embora tenha efeitos desastrosos, seu impacto é local. No entanto, a verdadeira ameaça de um supervulcão como o de Yellowstone está na sua escala incompreensível. Quando ele acorda, não estamos lidando apenas com a destruição de uma cidade ou uma região inteira, estamos falando de uma catástrofe global. Imagine, por um momento, uma explosão tão poderosa que criaria uma imensa nuvem de cinzas e gases tóxicos, suficiente para cobrir uma vasta porção do continente americano. Essas cinzas se espalhariam pela atmosfera, bloqueando a luz do sol e mergulhando a Terra em uma escuridão que duraria meses. O calor da explosão incineraria tudo ao seu redor, queimando vegetação, animais e cidades inteiras. O que restasse da explosão se espalharia em uma camada de poeira tão densa que alteraria drasticamente o clima global. O passado perigoso e erupções passadas de Yellowstone. O supervulcão de Yellowstone não é apenas um fenômeno recente ou uma ameaça distante. A história geológica de Yellowstone é marcada por períodos de tremenda violência, quando o vulcão entrou em erupção de maneiras tão devastadoras que mudaram a paisagem e afetaram o próprio clima da Terra.
As erupções passadas de Yellowstone são um lembrete constante de que o vulcão não é apenas um cenário pacífico, mas uma força de destruição imensurável, aguardando o momento certo para mostrar sua ira mais uma vez. A primeira grande erupção de Yellowstone ocorreu há cerca de 2,1 milhões de anos, um evento que foi tão catastrófico que moldou a geografia da região. Essa erupção formou a primeira caldeira do vulcão, uma depressão enorme causada pela explosão e colapso da Terra após a liberação de uma quantidade colossal de magma. Mas o que torna a história de Yellowstone ainda mais assustadora é a frequência das erupções, ou melhor, sua falta de regularidade. Após aquela primeira explosão massiva, o vulcão entrou em erupções repetidas, com intervalos de aproximadamente 600 mil a 700 mil anos. A última erupção de grande escala ocorreu cerca de 640 mil anos atrás, e foi uma das maiores e mais destrutivas. Essa erupção foi tão poderosa que não apenas alterou a topografia do Parque Yellowstone, mas também teve um impacto direto e duradouro no clima global. A explosão liberou uma quantidade massiva de cinzas e gases na atmosfera, criando uma camada densa de partículas que bloqueou a luz solar, esfriando as temperaturas de todo o planeta. Esse evento catastrófico desencadeou um período conhecido como inverno vulcânico, em que as temperaturas globais caíram drasticamente, afetando as colheitas e levando à extinção de várias espécies de plantas e animais. O impacto da erupção de 640 mil anos atrás não foi apenas local, mas teve uma repercussão mundial. Durante esse período, a Terra experimentou uma era de frio intenso, com as temperaturas caindo em até 10 graus Celsius em algumas regiões, o que foi suficiente para alterar os ecossistemas globais e reduzir a biodiversidade. A vida na Terra foi drasticamente afetada, e muitas espécies, incapazes de se adaptar às novas condições, desapareceram para sempre. As condições climáticas extremas causaram um colapso nos sistemas de produção de alimentos, o que afetou gravemente as populações de animais e plantas, e levou a um empobrecimento geral dos ecossistemas ao redor do planeta. Uma ameaça imediata. Estamos preparados para o que vem? Com o tempo se esgotando, a questão permanece: estaremos preparados quando o supervulcão de Yellowstone finalmente entrar em erupção novamente? Embora possamos monitorar os sinais e coletar dados sobre a atividade geotérmica da região, a verdade é que a magnitude de uma erupção de supervulcão está além da capacidade humana de controle ou preparação. Nenhuma tecnologia ou plano de evacuação poderia proteger adequadamente a humanidade dos efeitos globais de uma explosão tão devastadora. A história de Yellowstone, embora profundamente fascinante, é também uma história de advertência. O supervulcão já mostrou sua capacidade de mudar o curso da história da Terra, e, eventualmente, ele fará isso novamente. Quando isso acontecer, o mundo será forçado a lidar com as consequências dessa força imensa e incontrolável. A única certeza é que, quando o gigante acordar, o impacto será tão profundo que deixará uma marca indelével na história do nosso planeta, e talvez na própria sobrevivência da nossa espécie. O impacto global, na Terra como nunca vimos antes. Se o supervulcão de Yellowstone entrar em erupção, os efeitos não se limitariam apenas à destruição local e regional. A magnitude de uma erupção desse tipo seria tão grande que teria consequências catastróficas para todo o planeta, criando um efeito dominó que afetaria todos os aspectos da vida na Terra. A liberação de uma quantidade imensa de magma, gases tóxicos e cinzas não seria uma simples explosão, mas sim um evento geológico que mudaria para sempre o equilíbrio do nosso ecossistema e clima. A primeira e mais imediata consequência seria a liberação de enormes quantidades de dióxido de enxofre, dióxido de carbono e outros gases tóxicos na atmosfera. Esses gases não apenas alterariam a temperatura global, criando um inverno vulcânico, mas também poluiriam a qualidade do ar em uma escala global, tornando-o inabitável para muitas espécies. A acidez do ar aumentaria, afetando gravemente a saúde de seres vivos, desde os mais simples organismos até os humanos. A atmosfera seria saturada por uma camada densa de partículas e compostos, bloqueando a luz solar e criando um efeito semelhante a um inverno nuclear, que duraria anos, talvez até décadas. Mas o impacto não pararia por aí. A enorme quantidade de cinzas e detritos vulcânicos que seriam ejetados durante a erupção se espalharia por vastas áreas, cobrindo regiões inteiras, incluindo oceanos e rios. Essas cinzas teriam a capacidade de sufocar as plantas, matando a vegetação e interrompendo a fotossíntese,
o que afetaria a cadeia alimentar global. As colheitas seriam destruídas, provocando uma crise alimentar sem precedentes e escassez de recursos essenciais para a sobrevivência humana e animal. A chuva ácida, originada pela combinação de gases vulcânicos com a água na atmosfera, corroeria os solos, os rios e as infraestruturas, criando um ambiente tóxico e inóspito para todas as formas de vida. O impacto no oceano seria igualmente devastador. A liberação de cinzas e gases também teria repercussões nos mares, causando a morte de grandes populações de vida marinha. A acidez da água aumentaria, afetando diretamente organismos marinhos, como corais, moluscos e peixes, que dependem de um ambiente aquático equilibrado. As redes alimentares oceânicas seriam profundamente afetadas, e a pesca, que já seria limitada devido à poluição do ar e à falta de colheitas, se tornaria praticamente impossível. Os oceanos, responsáveis por regular o clima da Terra, perderiam sua capacidade de atuar como um amortecedor climático, agravando ainda mais a crise global. Além disso, se a erupção for suficientemente forte, ela poderia desencadear tsunamis gigantescos, com ondas que se propagariam por milhares de quilômetros, atingindo não apenas as costas próximas, mas também regiões costeiras de continentes distantes. Esses tsunamis arrasariam cidades e comunidades, destruindo infraestruturas críticas, como portos, usinas e instalações de armazenamento de alimentos, além de causar a morte de milhões de pessoas. A destruição seria total, com ondas gigantescas atingindo áreas que nunca foram previamente ameaçadas por eventos desse tipo. O impacto da erupção não se limitaria apenas aos efeitos imediatos, mas teria repercussões de longo prazo. O planeta passaria por uma transformação climática sem precedentes, com os padrões climáticos globais completamente alterados. O inverno vulcânico causado pela erupção faria com que a Terra experimentasse um resfriamento global, com temperaturas caindo drasticamente por anos. Esse resfriamento afetaria a agricultura em todos os continentes, resultando em escassez de alimentos, e em última instância, em uma crise de fome global. As temperaturas poderiam cair em até 10 graus Celsius em algumas regiões, fazendo com que as colheitas falhassem e os ecossistemas agrícolas se desintegrassem. As mudanças climáticas causadas por uma erupção de supervulcão também afetariam os padrões climáticos. As zonas temperadas poderiam experimentar verões mais curtos e invernos mais rigorosos. A água doce se tornaria escassa, com os rios e lagos contaminados pelas cinzas vulcânicas e a precipitação de ácidos. As populações humanas teriam que se adaptar a essas novas condições extremas, lidando com a escassez de alimentos, água e recursos naturais, e possivelmente enfrentando conflitos por esses recursos limitados. Além disso, o impacto social e econômico de uma erupção de Yellowstone seria imenso. As economias globais desmoronariam à medida que os mercados internacionais e as cadeias de suprimentos fossem interrompidos. A indústria do turismo, que é uma das maiores fontes de receita para muitos países, seria destruída, e o comércio internacional seria severamente prejudicado. Países inteiros, especialmente aqueles com infraestrutura de produção de alimentos e indústrias dependentes de recursos naturais, enfrentariam uma crise existencial. A humanidade teria que reestruturar a própria civilização, com novas prioridades e novas formas de adaptação à realidade de um planeta drasticamente modificado. E o mais aterrador, se a humanidade sobreviver à erupção e suas consequências imediatas, a adaptação ao novo mundo pós-erupção seria uma tarefa hercúlea. Não só os ecossistemas e os climas seriam irreconhecíveis, mas a própria sobrevivência humana seria colocada à prova. O que uma vez foi abundante e facilmente acessível se tornaria escasso e precioso. A humanidade teria que lidar com a perda de muitas das coisas que consideramos garantidas hoje, e alimentos abundantes, estabilidade climática e recursos naturais confiáveis. Se a erupção de Yellowstone ocorrer, e é uma possibilidade que, embora distante, não pode ser descartada, o impacto será de uma magnitude tão grande que reescreverá a história da Terra. O mundo nunca será o mesmo depois de um evento como esse.